Olá, no programa de hoje, o governo Lula sob pressão no Congresso. Recentes reveses do Planalto na apreciação de vetos do atual presidente e do anterior foram um novo capítulo de uma relação entre os poderes marcada por tensões permanentes a serem administradas. Quais fatores explicam essas dificuldades em meio aos desafios pendentes na pauta econômica? Os próximos passos nesse xadrez e os impactos de possíveis mudanças em estratégias de articulação. Eu converso com o jornalista Rodolfo Lago, editor-chefe do Correio da Manhã em Brasília. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Rodolfo. Sempre um prazer recebê-lo. Prazer é meu. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado aí a todos aí que nos assistem. Rodolfo, após as derrotas na semana passada, muito repercutidas na imprensa, o presidente Lula teria decidido intervir mais diretamente na articulação junto ao Congresso com reuniões semanais fixas, dedicadas ao tema, reunindo ali a Casa Civil, a Fazenda e a ala política. A primeira já nesta segunda-feira. Quais impactos práticos isso pode ter para frente? Olha, a gente vai ter que ver aí, avaliar. Primeiro é curioso, né, que o presidente Lula tenha resolvido estabelecer como rotina reunir os líderes e os ministros da articulação política uma vez por semana, toda segunda-feira, somente a partir de agora, um ano e meio depois de iniciado o governo. Porque nos dois outros governos, presidente Lula, os dois outros mandatos, essas reuniões aconteciam. E é curioso que elas não estivessem acontecendo justamente no momento em que essas relações se tornaram mais complicadas, porque desde o início a gente sabia que a relação entre o governo Lula e o Congresso não seria uma relação das mais simples, seria uma relação conflituosa. Por quê? Por causa da escolha que o eleitor brasileiro fez, né, em 2022. O eleitor brasileiro escolheu um governo comandado por um partido de esquerda, né, o governo Lula, comandado pelo PP, que é um partido de esquerda, e escolheu um Congresso essencialmente conservador, um Congresso de direita mesmo, né? Então, realmente, aí ficou muito claro, desde o primeiro momento, que haveria uma diferença muito grande de pontos de vista, né? Que fica o tempo todo sendo explicitada, especialmente nas questões mais de costume. O governo consegue ter um pouco mais de convergência nos temas econômicos, mas os temas de costume têm sido derrotados sempre, né? Então, o Lula resolveu estabelecer essa rotina aí. Pode ser que ela venha a melhorar alguma coisa na relação, mas, enfim, existem alguns problemas aí que talvez não sejam solucionados. O primeiro está na relação das pessoas que o Lula colocou para fazer a articulação política, os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e Rui Costa, da Casa Civil, que não tem uma boa relação com o Congresso. Uma pesquisa recente aí do Instituto Quest mostra isso muito claramente. O Instituto Quest diz que o ministro que tem o melhor desempenho, segundo os deputados, é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e colocou em segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e na rabeira colocou o Padilha e o Rui Costa, botou o Padilha, inclusive antes do Rui Costa. Mas o Padilha tem um problema que é essencial, aí, pode até ser melhor visto do que o Rui Costa entre os deputados de um modo geral, mas o presidente da Câmara, que hoje é uma figura central nessas relações aí, diz que não fala com o Padilha, que considera o Padilha um desafeto, um incompetente, enfim. Então você tem um problema sério aí e o Lula não tem demonstrado nenhuma disposição de fazer uma troca nessa articulação política. Então, o fato dele colocar a mão na massa, participar mais de perto, pode melhorar um pouco a situação. Mas existem alguns problemas aí que ainda vão precisar ser resolvidos.
Em relação a essas possíveis trocas, né, você disse que não acredita que elas sejam feitas nesse momento. Agora, há também, Rodolfo, riscos e limites nesse envolvimento mais pessoal, né, do chefe de poder na articulação política, e quais seriam eles? Olha, risco sempre há, né? Porque é claro que o presidente, quando participa mais diretamente dessa negociação, ele pode sofrer algum desgaste. Quer dizer, o que está acontecendo hoje? E é ruim para o governo. Na verdade, uma armadilha que o governo só teria um caminho para conseguir melhorar essa articulação sem ser na negociação direta com os parlamentares. Seria melhorar a sua popularidade para conseguir, né, talvez com isso, que a sociedade pressionasse o Congresso nas pautas do seu interesse. Só que o que acontece? Para azeitar essa relação no Congresso, o governo tem feito mais e mais um famoso toma lá da cá. Ele libera valores recordes de emendas parlamentares. A sociedade não vê isso, não bota os olhos, considera isso toma lá da cá. E o governo libera, e o Congresso não está fazendo necessariamente aquilo que o governo gostaria. Ou seja, as liberações mais e mais ocorrem, elas ajudam a diminuir a popularidade do governo. O governo não consegue aprovar, aí se desgasta também por não conseguir aprovar, porque a sociedade fica frustrada com a falta de entregas, né? Então é uma armadilha bastante grande, talvez por uma situação diferente da situação que o presidente Lula encontrou nos seus 2 primeiros mandatos. Por uma série de razões, nesse intervalo do segundo mandato e agora, o Congresso, o Poder Legislativo, adquiriu muito mais autonomia, muito mais poder, ficou menos dependente do Poder Executivo. E hoje, talvez, o Poder Executivo, dos 3 poderes da República, seja o mais fraco deles. Os poderes deviam ser harmônicos e ter o mesmo poder, mas, infelizmente, isso não acontece. E o Lula talvez esteja amargando o fato de hoje ter menos poder do Legislativo e menos poder do Judiciário. Os partidos do Centrão, né, talvez até como um reflexo dessa armadilha que você descreve, eles têm assentos na esplanada, mas não raramente, né, vêm descarregando votos contrários ao governo. Esse é um sinal, Rodolfo, de que o conceito do chamado presidencialismo de coalizão mais tradicional está mesmo ultrapassado? Tem alguma coisa aí que precisaria ser revista, né? Enfim, nós hoje não estamos tendo exatamente um presidencialismo de coalizão. Hoje nós estamos tendo um executivo muito refém do Congresso, né? E fazendo tudo que o Congresso determina fazer. Então, nesse sentido, no primeiro momento, houve uma pressão muito grande para que o Centrão obtivesse esses cargos no Executivo, os ministérios, a Caixa Econômica Federal, com as suas vice-presidências, né? Nós assistimos a toda essa pressão do Centrão, e uma pressão por liberação de verba, liberação de emendas, mas no passado, quando isso acontecia, o governo negociava ali no tomar lá da cá, sem entrar aqui na discussão se deve ou não deve fazer o tomar lá da cá, e conseguia, enfim, aprovar suas pautas. Agora está com muito mais dificuldade, né? Então há um problema aí, realmente há um problema aí. O Lula, nessa segunda-feira, cobrou dos articuladores políticos que eles façam essa pressão, essa cobrança dos ministros do Centrão, e disse que ele mesmo também irá fazer essa cobrança, no sentido de que esses ministros cobrem dos seus partidos a troca dos votos pelos cargos que eles têm. Mas até que ponto esses ministros têm, de fato, essa capacidade de liderança de comando sobre o partido? É uma coisa que não se sabe. Na verdade, os comandantes ali não são exatamente esses ministros. Então, se vai conseguir, de fato, azeitar mais essa máquina, é uma coisa
um pouco complicado. E tem um outro fator, talvez, que a gente deva considerar. Eu ontem conversava com o ex-ministro de várias pastas, ex-presidente do PT, o Ricardo Bersolini, que observava o seguinte: se você pegar agora as eleições municipais, você vai notar que, na maior parte dos municípios, o Centrão, os partidos do Centrão, estão tendendo a apoiar nomes conservadores, nomes da direita, e não nomes ligados a essa coalizão da qual eles fazem parte. Então é um problema sério, né? Como o Bersolini disse, o Centrão é um pêndulo, ele vai de acordo com a conveniência, com o lado e com o outro, mas hoje ele está pendendo o lado oposto ao lado do governo. Você dizia há pouco, né, que o executivo hoje está mais fragilizado que os demais poderes, mas é quem recebe, né, as cobranças diretas da população. Quais seriam os caminhos possíveis, né, para enfrentar um quadro de tamanha dificuldade, né, se recuperar aí protagonismo não tendo, né, nem maioria no Congresso, né, maioria formal? É uma coisa bem complicada, viu? Porque, na verdade, enfim, esse problema existe e como resolver? Uma das coisas que o PT vem discutindo, já discute desde o início do ano, nas estratégias aí para as eleições municipais, é que o partido percebe que ele vai precisar fazer uma mudança na correlação de forças. Ou seja, então tem todo um caminho agora, no sentido de, além de eleger o número possível de prefeitos, tentar eleger um número grande de vereadores no campo da esquerda, inclusive fazendo cotas para candidaturas LGBTQIA+, para eleger o maior número de vereadores possíveis. Porque o que acontece hoje? O governo perde, principalmente, como a gente estava dizendo, nessas pautas de costume. Então, há essa necessidade de fazer uma alteração dessa correlação de forças. Agora, isso não é fácil e isso também não é rápido. Quer dizer, se você fizer essa correlação de forças, conseguisse o PT obtiver sucesso nesse sentido agora com os vereadores, isso só vai se refletir no próximo Congresso Nacional. E até lá você tem que conviver com um Congresso mais de direita. E outra coisa, conseguirá fazer isso? Talvez consiga melhorar um pouco, mas alterar essa correlação de forças é muito difícil, porque realmente o país ainda está muito polarizado, esse campo conservador cresceu, ele vai crescer de alguma forma, pelo menos ficar do mesmo tamanho nas eleições municipais. Então, isso é um problema. Se você pegar as pesquisas mais recentes nas capitais brasileiras, pelo menos nas capitais, o PT hoje ele não aparece liderando em nenhuma capital brasileira. O PT que já teve diversas capitais, governou diversas capitais em outros governos, chegou a governar mais de 70 em 2002, na primeira eleição do Lula. Na eleição passada, que o governo era Jair Bolsonaro, o PT já não tinha feito nenhuma prefeitura de capital e corre o risco de não fazer de novo. E aí, claro, isso daí vai aí se refletir também nos outros municípios menores. Então, é uma situação, de fato, desafiadora, muito complicada. O que muita gente aí tem avaliado é que se, diante desse perfil mais conservador do Congresso, não há como você convergir com relação a essas pautas de costume, tem muita gente começando a defender que o governo deveria, talvez, adiar um pouco a votação dessas pautas de costume, não patrocinar essas pautas de costume, e ir para o campo onde talvez haja mais convergência, que é o campo da economia. Nesse campo, muitos desses deputados conservadores têm um pensamento mais parecido com o governo, enfim, porque eles são representantes de empresários, etc. E aí o governo pode, por exemplo, tentar patrocinar, e agora a regulamentação da reforma tributária já aprovou a PEC, né?
E isso é um legado importante que se cairia no governo Lula para os demais governos. Talvez seja um caminho, e aí teria menos desgaste de ficar o tempo todo perdendo. É uma coisa que tem se ouvido, começado a se ouvir aqui no Congresso, fazer alguma coisa nesse sentido. Dentro dessa lógica que você descreve, né, como é que você viu a questão específica do veto referente à saída temporária de presos? Né, é um tema, né, complicado de se trabalhar na sociedade, e a gente viu integrantes do governo, né, trabalhando com afinco ali, o Ministério da Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, para tentar manter, né, esse veto. O governo talvez tenha errado, do ponto de vista pragmático, em comprar essa briga, né, que parecia já ser uma causa perdida. Perfeito. É o que tem muita gente agora avaliando, né? Quer dizer, que o que está claro é que quando se trata dessas questões de costumes, dessas questões relacionadas à segurança pública, questões relacionadas a temas como aborto, drogas, né? O governo irá perder sempre. Então, patrocinar essas coisas é patrocinar derrotas. E aí, nesse caso, o governo talvez tenha, inclusive, optado, e isso também é uma coisa que está se discutindo, por perder duas vezes. Porque se o governo não tem a capacidade de negociar a aprovação desses temas dentro do Congresso, perde nessa coisa, não tem sentido, talvez, o Lula pegar depois e fretar esses projetos, porque se perdeu uma vez, quando vetar e o Congresso analisar esse veto, vai perder de novo. Então, na verdade, o governo está fazendo uma estratégia na qual ele perde duas vezes sobre o mesmo tema. Então, talvez seja o caso de você reconhecer essas dificuldades, colocar talvez esses projetos aí de costumes mais na prateleira, deixar isso para se discutir num outro momento em que a correlação seja outra, e ir para onde tem convergência, que é a questão econômica, né? Então, por exemplo, o Congresso hoje está lá, os grupos de trabalho discutindo a regulamentação da reforma tributária, e ali há uma possibilidade muito maior de acordo, de convergência entre o governo e o Congresso. Você acredita que nesse tema em específico, né, as regulamentações pendentes da reforma tributária, o governo consiga cumprir aí uma meta definida de aprová-las até agosto? Isso também não é muito simples, né? É possível estar se trabalhando nesse sentido. Na primeira etapa, que foi a aprovação da PEC, o governo conseguiu cumprir os cronogramas. Agora, há quem desconfie da forma como o presidente da Câmara, Lira, resolveu estabelecer esses grupos de trabalho. Ele fez uma inovação, que foi não escolher relatores nesses grupos de trabalho e colocar todos os 7 integrantes de cada um desses grupos de trabalho, ou seja, 14 deputados diferentes, com o mesmo peso nesses grupos de trabalho. E a reforma tributária é sempre um tema polêmico. Então, tem muita gente achando que, na verdade, o Arthur Lira não fez isso por acaso. Ele fez isso para dificultar esse consenso nos grupos de trabalho, para que esse calendário acabe sendo adiado e ele possa ficar um trunfo para o segundo semestre, porque o Arthur Lira quer eleger o seu sucessor e quer que esse seu sucessor seja alguém sobre quem ele tenha ascendência. Então, o que tem muita gente achando é que ele não queimaria um possível trunfo no segundo semestre, já nesse primeiro semestre. Então, essa dificuldade aí está posta. Nesse jogo sucessório da Câmara, o Planalto teria, a seu ver, condições políticas de lançar um candidato que não fosse o mesmo de Arthur Lira? Olha, tem gente avaliando que pode haver essa condição. E, na verdade, hoje, nem o Lira tem mais o mesmo poder que tinha no Congresso. Então, ele tem alguma dificuldade em emplacar quem quer que seja,
E, da mesma forma, o Lula não teria essa condição. Se o Lula lançasse um candidato, se fala no Congresso, é que esse candidato poderia ter aí em torno de 150, 155 apoios, 155 deputados por ele, o que não permite eleger um candidato, mas pode atrapalhar a vida do Lira. Da mesma forma, o nome que o Lira preferia, que é o deputado Eumar Nascimento, do União Brasil, teria problemas ali. Então, na verdade, o que está se imaginando é que em algum momento Lira e Lula terão que conversar e chegar a um acordo. O Lira já sinalizou, inclusive, com um acordo com o Lula, que seria o seguinte: a indicação de um nome com poder de veto, ou seja, o Lula poderia vetar esse nome, que é, na prática, dizer, olha, vamos então chegar a um nome de consenso, um nome de acordo. O PT não teria a condição de eleger hoje um nome do PT, isso nem se cogita um nome da esquerda, mas ele pode tentar chegar a um acordo de um outro nome desse campo no Centrão. Então, aí se fala no vice-presidente da Câmara, do Republicanos, o Marcos Pereira, se fala no deputado do PSB, Antônio Brito, do PSB da Bahia, como possíveis nomes aí nessa negociação. Enquanto essas articulações não evoluem, outra votação, Rodolfo, que chamou atenção, também por larga margem, foi a manutenção de um veto de 2021 do ex-presidente Jair Bolsonaro à Lei de Segurança Nacional, suprimindo trechos que criminalizavam fake news e aumentavam também punição de militares por crimes contra o Estado de Direito. Propostas de regulamentação de redes sociais, que já foram discutidas no Congresso, também estão nesse momento paralisadas, Como esse conjunto de sinalizações pode ser interpretado se a gente levar em conta tudo que o Brasil passou nos últimos anos, em relação a ameaças mesmo à democracia? Você vê, isso daí, de novo, me parece, outra vez, um reflexo desse viés mais conservador do Congresso, esse viés mais conservador que há. E, por outro lado, ele também mostra como vai ser complicado, como vai ser desafiadora a tarefa da nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, que tomou posse na segunda-feira, e fez um discurso muito duro, no sentido de dizer que o foco do TSE é o combate às fake news, acabar com o que ela chamou de algoritmo do ódio, e colocou o dedo, apontou o dedo para as Big Techs, apontou para a responsabilidade das Big Techs, das empresas aí que são responsáveis por essas plataformas na internet, mas aí fica clara essa dificuldade prática, de como fazer, porque se ela tivesse uma aliança do Congresso nesse sentido, uma disposição do Congresso nesse sentido, no sentido de aprovar uma legislação mais pura que responsabilizasse as empresas, responsabilizasse as pessoas, quem dissemina conteúdo falso na internet, essa tarefa dela ia ficar mais facilitada, mas o Congresso não tem demonstrado nenhuma disposição nesse sentido, como se viu na questão do veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi mantido pelo Congresso, como se vê na questão do próprio PL das fake news. Esse PL das fake news chegou a próximo de ser votado há algum tempo atrás. O relator era o deputado Orlando Silva, do PCdoB da São Paulo. E aí, o que o Arthur Lira fez? Retirou o Orlando Silva da relatoria, criou um grupo de trabalho para começar de novo a discussão no SPL, ou seja, o SPL voltou lá para o começo. Então, isso mostra que não há muita disposição do Congresso para discutir essas questões. Então, de novo, lá na Justiça Eleitoral, há uma possibilidade aí de um embate, A Justiça Eleitoral fazer atos, fazer coisas lá que o Congresso reaja, conflite, Essa situação
talvez permaneça, igual nessas eleições. Além dessas dificuldades da justiça eleitoral, Rodolfo, o próprio trabalho do Supremo, né, que toca aí há muito tempo investigações relacionadas a fake news e também ao papel de militares nos ataques de 8 de janeiro, isso pode se tornar inócuo? Enfim, existe quem imagina, na questão mais drástica, né, que em 2026, ao contrário do que o PT tenta, de melhorar a correlação de forças, venha um Congresso, possa vir um Congresso ainda mais conservador do que o atual. E esse Congresso mais conservador possa conceder uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro em possíveis condenações. Então, essa é uma questão. Por outro lado, há uma mudança agora no quadro lá do nosso período eleitoral. A ministra Carmen Lúcia entra, não se deve imaginar que ela vai ser menos firme do que o ministro Alexandre de Moraes, ela pode não ter o mesmo perfil, ela pode ser mais conciliadora, mas ela é uma ministra firme, mas o vice-presidente do TSE agora passa a ser Cássio Nunes Marques, que é um ministro que foi escolhido para o Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e entra também na Corte Eleitoral um outro ministro escolhido pelo Jair Bolsonaro, o André Mendonça. Então há uma mudança ali no quadro. Está se dizendo ali no Tribunal Superior Eleitoral que a Carmen Lúcia está com uma boa relação com os dois e que eles não seriam um empecilho para o andamento dessas questões ali na Justiça Eleitoral. Na Justiça Eleitoral, os casos envolvendo o Bolsonaro já foram julgados, e ele já foi considerado inelegível lucidez. No Supremo, tem os outros casos aí, das joias, da vacina, que podem levar a novas condenações do Bolsonaro. O relator desses casos vai continuar sendo o ministro Alexandre de Moraes, enfim, mas existe toda essa questão, né? Quer dizer, Bolsonaro continua sendo uma pessoa forte, com liderança política forte, o campo conservador continua expressivo no país. Então, enfim, todas essas coisas, elas ainda envolvem uma certa ameaça, envolvem um certo risco, né? Vamos continuar acompanhando atentamente esse xadrez. Muito obrigado por mais essa conversa conosco, Rodolfo. Eu que agradeço sempre, é sempre um prazer estar aqui com vocês e estou sempre à disposição. Até a próxima. Conversei com Rodolfo Lago, editor-chefe do Correio da Manhã, em Brasília. Falamos sobre as repercussões de recentes derrotas do governo Lula no Congresso, os desafios que permeiam a relação entre os poderes e as perspectivas para votações nos próximos meses. E a Assembleia de Minas, termina reforçando, nesse momento, um pedido de ajuda à população gaúcha. Se você puder, acesse o QR Code aqui na tela e faça uma doação. O Pix SOS Rio Grande do Sul é o CNPJ 92-958-800/1000 ao contrário, dígito 38, em conta do Banrisul. E não deixe de conferir o destinatário. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.